que medita na lei do Senhor de dia e de noite, né? Ele até chega a comparar que essa pessoa que medita na lei do Senhor de dia e de noite, ela é comparada com uma árvore que foi plantada perto de um ribeiro de água. Recebe todos aqueles nutrientes, né? E as folhas não murcham, dão seus frutos no tempo certo, né? Então, tudo é próspero na vida dessa pessoa, né? Principalmente espiritualmente. E é bom estudar. Mas existem outras coisas que o cristão pode fazer, irmãos. Que, inclusive, o livro, a carta aos Efésios, diz que pode nos encher do Espírito Santo, né? Nós entendemos pela palavra de Deus que estar cheio do Espírito Santo, né, não é falar em idiomas, né, não é falar em línguas, como algumas religiões pregam. Estar cheio do Espírito Santo não é ficar falando por Deus, né, profecias. Estar cheio do Espírito Santo não precisa ficar pulando, nem pulando como se tivesse um fogo, né, debaixo dos teus pés, né? Mas estar cheio do Espírito Santo significa que você está encorajado por ele, que o Espírito Santo está guiando sua vida, que o Espírito Santo está promovendo junto com você louvor a Deus. E é muito importante que a gente se encha do Espírito, irmãos. E lá na carta aos Efésios, ele diz que nós devemos nos encher do Espírito com salmos, hinos e cânticos espirituais. Já bateu aquela frieza em você? Já se sentiu um pouco deprimido ou sozinho? Ou muitas vezes parece que se você não estiver estudando a Bíblia, não estiver com os irmãos, você fica se sentindo um pouco vazio, né? Essa sensação muitos cristãos e cristãs têm. Muitas vezes, irmãos, a gente está desanimado, desencorajado. Às vezes nós vivemos o dia a dia caçando o que fazer. A gente liga a televisão, vai procurar assistir um filme, uma série. A gente fica meio agoniado, às vezes, sem ter o que fazer. E a gente vai caçar, né? A irmã Mary vai fazer o artesanato dela. Não que ela não tenha o que fazer. Nem sei o que a irmã Mary faz por aí. Mas eu tenho certeza que muitos de nós procuram o que fazer. Limpar uma casa, organizar o carro, lavar o carro, mexer nas ferramentas, costurar, colocar a casa em ordem. E a gente tem muitas atividades assim. Se eu perguntar aqui, eu tenho certeza que muitos irmãos trabalham fora, ou já estão aposentados, têm um tempo em casa. Alguns irmãos, né, que estão aí com uma vida muito boa, brincando, diga-se falar, fica na frente de casa, mandando foto para mim, me matando de inveja, tomando chimarrão, o marido e a esposa, né? Bom, mas enfim, irmãos, nós temos muitas vezes procurado fazer muitas coisas, irmãos. Mas só para alertar, irmãos, eu não orei de propósito, tá? Não vou orar ainda, tá bom? É proposital, daqui a pouco os irmãos vão entender por quê. Mas, irmãos, nós fazemos muitas coisas, eu imagino que o cristão sempre está fazendo alguma coisa boa. Eu não posso imaginar no meu coração que os irmãos e irmãs estão na porta de casa fazendo fofoca com os vizinhos. Nem posso imaginar que os irmãos estão viciados em internet, né? Nem posso imaginar que os irmãos deixam de fazer certas coisas para assistir novela ou para assistir série, não é verdade? Eu prefiro imaginar que os irmãos estão se alimentando, conforme Filipenses 4 diz, né? Que a gente tem que se alimentar com tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Mas nós temos boas rotinas, irmãos. Mas a gente ainda não desenvolveu, pelo menos eu conheço poucos irmãos que desenvolveram uma adoração a Deus particular. Eu conheço poucos irmãos que adoram a Deus em particular. Conheço muito poucos mesmo. Eu sei que nós, pela igreja que participamos, por tudo que nós aprendemos da Bíblia, seja doutrina, seja aconselhamento, sejam princípios, seja exemplos, eu tenho certeza que a gente tem uma vida de oração, de leitura da palavra, até de visitação,
participamos das lives. Hoje não tem desculpa para se edificar, né? Todo mundo pode se edificar com várias opções que a vida tem trazido para a gente, ou Deus, especialmente falando. Mas adorar a Deus num momento reservado pode se tornar uma grande bênção na sua vida, irmão. Lembrando que nós adoramos a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável o tempo todo. A nossa vida já tem que ser uma vida de adoração. Adorar a Deus não precisa estar cantando, orando, nem fazendo nada. Basta você ser cristão, como igual Jesus Cristo no tempo todo. Basta você se lembrar de Deus antes de tomar uma decisão. Basta você, antes de fazer suas escolhas, você considerar a vontade de Deus. Tudo isso é adoração. Mas hoje eu estou falando daquela adoração particular. E eu não sei vocês, mas eu cresci com a minha mãe abrindo o livro de Salmos para ler na nossa casa. Eu lembro ainda que quando era adolescente, tinham vários quadros na minha casa com salmos. Salmo 23, Salmo 37, né, Salmo 119, Salmo 139. E eu sei que os irmãos conhecem salmos. Eu sei que os irmãos buscam salmos no momento de angústia. Eu sei que os irmãos já ouviram falar da confissão de Davi, no Salmo 50, se eu não me engano, os irmãos aí me corrijam se eu estiver errado. Eu sei que os irmãos já em algum momento da vida já decoraram o Salmo 23, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Acho que foi o primeiro que eu aprendi da Bíblia, o primeiro que eu memorizei e decorei. Eu sei que nós cantamos salmos muitas vezes sem saber que é salmos, nas letras dos cânticos da Igreja do Senhor. Mas eu quero hoje dizer para os irmãos que depois que eu escrevi para a revista Edificação, número 68, sobre zelo, que foi sugestão do irmão Randall, eu fiquei pensando como a gente falha na questão do zelo. Como nós somos falhos. Às vezes a gente nem entende o que é zelo. Tá certo? Tá certo? Zelo, ele dá uma impressão de que ele provoca em nós uma indignação quando alguém faz alguma coisa contra ou em desrespeito a qualquer coisa que seja de Deus. Lembra quando Moisés foi chegando no Monte Sinai que o Senhor disse, tira as sandálias dos teus pés, porque a terra onde você pisa é santo, é sagrado. Né? E olha como Deus zela pelo que é dele. Né? Nós temos um Deus zeloso, e esse foi o meu tema da matéria da revista Edificação, número 68. E olha só como nós falhamos, às vezes, na presença de Deus. Olha Moisés. Moisés foi inquirido de Deus para tirar as sandálias, para poder estar onde Deus estava sendo representado ali na sarça ardente. Moisés provavelmente não tinha muito problema para falar com Deus. Né? Não tinha muito problema ali para falar com Deus. Ele encarou Deus numa boa. Tá certo? Mas ele ficou cheio de temor para falar com o faraó. E às vezes nós fazemos isso, irmãos. Às vezes na presença de Deus nós somos muito abertos, sem muito zelo. Mas às vezes nos seguramos, ficamos comedidos e pisamos em ovos quando temos que falar com alguma autoridade, um juiz, um advogado, um policial, não é? Maior zelo, maior cuidado, temor nós devemos ter quando formos falar com o nosso Deus. E eu sinto, sabe, irmãos, quando eu escrevi sobre zelo e fiquei meditando, estudando nessa palavra, eu tive a impressão que Deus não estava muito contente, né? Ele não estava muito contente ou alegre com o meu tempo com ele. Eu comecei a ficar pensando que tempo que eu estava dando para Deus. E me deu uma certeza no meu coração de que eu não estava alegrando muito a Deus. O meu relacionamento com Deus estava muito na obediência, no estudo da sua palavra, em encontrar com os irmãos. Até mesmo o meu relacionamento com a Shirley, né? A gente gosta de algumas músicas, de vez em quando a gente para ouvir algumas músicas, até românticas nossas, né?
músicas que não interferem em nada na nossa fé, nem pregam nenhuma coisa absurda. Mas quando é que eu cantei para Deus? Quando é que eu e você estamos cantando para Deus? Quando é que a gente está louvando a Deus? Eu gasto bastante tempo com minha esposa. Todo dia a gente tem que tomar café direitinho de manhã, a gente acorda bem cedo. Um dos filhos sai muito cedo para a escola, o outro a gente se desencontra, mas com a Shirley eu faço questão de ter um tempo com ela. Eu ligo para minha mãe todos os dias, às vezes 2, 3 vezes por dia. Até que ela mora um pouquinho mais isolada, numa chácarazinha e tudo. Mas eu faço questão. Cada cliente que entra na minha loja, eu faço questão de bater papo, de desenvolver um relacionamento com os meus clientes. Não é só vender, não é só dinheiro. Eles já me conhecem e sabem disso. Tem gente que passa lá, tem 4 ou 5 pessoas que passam lá todo dia para bater papo, não é? E eu dou esse tempo com as pessoas, mas as minhas conversas com o meu Senhor têm sido por pouco tempo. Muito pouco tempo. Eu proclamo a loja. Eu gravo vídeos para falar sobre os produtos que eu tenho que vender na loja, afinal de contas, meu sustento vem delas, né? Dessas vendas. Eu proclamo os produtos, eu falo bem dos produtos, eu digo, olha, esse produto aqui, ele é feito de polivinil metacrilato, é acrílico, e ele tem essa ponta de tungstênio, ele tem essa tampinha que tem flexibilidade para abrir e fechar, para apertar, porque ele é feito de polipropileno. Eu procuro estudar tudo que eu entendo dos produtos para ser especialista em tudo que eu vendo. Mas às vezes eu não proclamo o meu Senhor, eu não falo quem ele é e do que ele é capaz. E às vezes eu esqueço das promessas de Deus. Às vezes eu quero cumprir aquilo que eu me comprometo com os meus clientes, com os meus filhos, né? De levar minha mãe no médico tal dia, tal hora, eu me comprometo com as dívidas que a gente tem, mas eu não falo muito das promessas do meu Deus. E ele deveria ser aquele que toma conta de tudo que é meu. Afinal de contas, ele pediu que eu o amasse de todo o coração, de toda a alma e com toda a minha força, corpo, alma e espírito. E a gente não está gastando esse tempo com o nosso Deus. E hoje eu convido vocês para aprender com Davi e com os seus servos e cantores no seu reino. Porque se alguém sabia gastar um tempo com o nosso Deus, esse alguém também era Davi. E por isso que o livro de Salmos está aqui. E eu sinto que o Espírito Santo, eu acredito que é o livro que o Espírito Santo mais gosta de estar lembrando do que ele disse para Davi, do que ele dizia para os cantores. Eu imagino que é um dos livros que, quando nós o praticamos, nós fazemos Deus ficar alegre. Porque os nossos irmãos do passado alegravam muito a Deus com 1, 2, 3, 4, 5 coisas que são expostas no livro de Salmos. No livro de Salmos nós encontramos oração. Os Salmos ajudam a gente a orar melhor, a crescermos em oração. E às vezes eu fico parado, irmãos, e eu penso assim, poxa, eu queria orar como Davi. Eu queria orar como Jesus, que é o nosso maior de todos os exemplos. Mas eu quero aprender a orar melhor. Eu não quero fazer da minha oração somente aquelas repetições, obrigado pela refeição, obrigado por mais um dia, obrigado porque eu vou começar um dia. Senhor, eu preciso que o Senhor me cure, que cure irmão, que trate, que... Eu queria mais do que isso. Na verdade, eu queria ser como Elias, um homem de oração. Eu queria ser como os homens de Deus no Velho Testamento que oravam para não chover e não chovia. Que oravam para chover e chovia. Né? Que oravam a Deus e o tempo parava. O sol parava. Eu quero ser um homem de oração e eu gostaria que os irmãos fossem homens e mulheres de oração. Já sentiu esse desejo? Eu quero ser um homem de oração muito mais do que eu quero ficar ensinando a Bíblia, talvez. Eu quero muito ser um homem de oração acima de tudo. Eu quero ter esse tipo de relacionamento com Deus.
E o livro de Salmos, ele nos traz orações muito importantes. Então, a primeira coisa de hoje é oração. A segunda é cântico. A terceira é proclamação. A quarta é ensino, não é? Ensino e encorajamento. E o quinto são profecias e promessas. São 5 coisas que a gente cresce no livro de Salmos. E eu quero que os irmãos me acompanhem primeiro na oração. Eu vou fazer uma leitura de oração no livro de Salmos, e depois eu quero orar. Depois eu vou ler outro texto de oração e vou pedir para outro irmão orar para a gente, tá certo? Salmo 139. Essa é uma oração muito especial. Que oração maravilhosa! E deve ser a nossa oração para o nosso Deus. Oração é falar com Deus. Oração é você chegar. Salmo 139. E alguém orou assim ao nosso Deus. Eu não sei em que momento essa oração foi feita. Eu sei que ela foi escrita para ser praticada. E alguém chega para o Senhor e diz assim: Senhor, o Senhor me sonda, fica me olhando. E eu sei que o Senhor me conhece. O Senhor sabe tudo de mim. O Senhor sabe no momento que eu me assento e também quando eu me levanto. O Senhor, bem de longe, o Senhor consegue penetrar os meus pensamentos. O Senhor sabe o que eu penso. O Senhor esquadrinha e o Senhor pesquisa detalhadamente o meu andar, por onde eu ando, o que eu faço quando eu ando. E também na hora que eu vou deitar, como eu vou deitar, quais são os pesos do dia que eu levo para minha cama. O Senhor conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra nem chegou na minha língua e tu, Senhor, já conheces toda. O Senhor me cerca por trás e por diante. O Senhor sobre mim põe a sua mão. Olha como o Senhor está presente na minha vida. E saber disso, Senhor, tal conhecimento, isso é maravilhoso demais para mim. O que é maravilhoso demais? Saber que o Senhor está na minha frente, atrás de mim, o Senhor põe sua mão sobre mim. 7. Para onde eu vou me ausentar do teu Espírito Santo? Para onde eu vou fugir da tua face, de que o Senhor olhe para mim? Se eu subo aos céus, o Senhor está lá. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor está lá também. Não tem como fugir de Deus, do Senhor. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins do mar, para onde eu for, voar bem longe, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. E a tua destra vai me sustentar. A sua mão direita me sustentará. Se eu digo, as trevas vão me encobrir, a luz ao redor de mim vai se fazer noite. Versículo 12. Até as próprias trevas não serão escuras para o Senhor. Porque para Deus, para o Senhor, as trevas e a luz são a mesma coisa. O Senhor me formou o meu interior. O Senhor trabalhou em mim ainda quando estava lá no seio da minha mãe, sendo formado meu caráter. Graças te dou, porque o Senhor, de maneira até assombrosa, me formou. As tuas obras são admiráveis. E a minha alma, o que eu sinto, sabe muito bem. Os meus ossos nunca te foram encobertos quando eu estava lá dentro do ventre da minha mãe. Quando eu fui formado e trabalhado dentro das profundezas da terra, ainda que nem estava aqui no corpo da minha mãe, o Senhor já estava me formando. Versículo 16. Os teus olhos me viram ainda sem eu ter esta forma que eu tenho agora. E no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida, escrito e determinado, cada um deles quando nem ainda eles haviam. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se eu contasse, seria muito mais do que a areia do mar. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, que desses cabo do perverso,
que apartai-vos, pois, de mim estes homens que só querem derramar sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra mim e como teus inimigos falam malícia. Senhor, por acaso não estou eu aborrecendo estas pessoas que aborrecem o Senhor? Eu não estou abominando os que contra ti se levantam com suas atitudes e palavras e ações? Eu aborreço com ódio consumado, porque eu tenho zelo pelo Senhor. Para mim são inimigos de fato. Se são teus inimigos, são meus também. 23. Porém, Senhor, sonda e conhece o meu coração. Me prova e conhece os meus pensamentos. E se o Senhor enxergar que tem alguma coisa mal em mim, por favor, Senhor, me guie pelo caminho eterno. Obrigado, Pai Santo, porque eu sei que o Senhor me conhece e conhece cada um desses irmãos e irmãs que estão aqui hoje. Muito obrigado, Senhor, porque às vezes a gente não consegue falar do que precisamos, mas o Senhor já sabe o que precisamos. Mas precisamos falar ainda assim. Para que o Senhor veja que aquilo que nós falamos é exatamente o que nós pensamos, que estamos sendo sinceros diante do Senhor. E, Senhor bendito, o Senhor conhece cada irmão e irmã que estão aqui hoje, suas necessidades, o momento que eles se deitam, o momento que eles se levantam, o caminho de cada um. E que ajude, Senhor, cada um de nós a entender que o Senhor põe a sua mão sobre nós o tempo todo. Às vezes, Senhor, a gente fica talvez pensando que o Senhor não está perto, mas o Senhor está fazendo muito mais por nós do que nós percebemos. Até mesmo quando a gente fica agoniado, querendo uma resposta, seja para a nossa saúde, para a saúde de alguém que amamos, quando a gente escuta que algum irmãozinho ou irmãzinha precisa tanto da tua ajuda, Pai, eu sei que o Senhor já sabe disso e já está lá, colocando suas mãos. E o Senhor nos guarda por trás e pela frente. Obrigado porque esta também é a nossa oração. E por isso nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos prove os pensamentos. Veja, Senhor, se há em nós algum caminho mau e nos guie, Senhor bendito, pelo caminho verdadeiro. É o que nós te oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Amém. tanto praticar isso, irmãos. Quantas vezes? Eu vou ler o Salmo, um pedacinho só do Salmo 119, que é o Salmo maior, né? O maior capítulo da Bíblia. Eu acho que tem 150 versículos. É o maior capítulo da Bíblia. E todos os capítulos falam sobre mandamento, estatuto, lei, ordenanças. Fala sobre a importância da gente amar a lei de Deus. Né? A gente ainda está falando sobre oração. E sabe, irmãos, às vezes a gente fala que obedecer a Deus é duro. Olha, é difícil ser cristão. Mas no Salmo 119 é uma oração que diz que eu tenho prazer na lei de Deus. Né? O Salmo 119 diz que guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. É uma oração, livro de Salmos. Eu vou ler os 10, 12 primeiros versículos de Salmos 119 e depois disso eu vou pedir que o irmão Joselito ore para a gente, para que a gente tenha mais alegria em obedecer a Deus. Tenha mais alegria por termos que seguir a palavra de Deus. Isso tem que ser um prazer, não pode ser um custo, não pode ser um sacrifício. Salmo 119. Ele é bem grande, mas é uma oração. E que oração maravilhosa é essa? Salmo 119, versículo 1. Bem-aventurado são os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições. Olha que interessante no versículo 1. Ele está falando com Deus, dizendo, Senhor, eu sei que é bem-aventurado as pessoas que não precisam ser repreendidas no caminho que seguem e que andam na sua lei, na lei do Senhor. Aqui ele está chamando Deus de Senhor. Não está falando do Senhor para os outros, aqui é você e Deus. Versículo 2. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Essa aqui é uma oração de confirmação do quanto a palavra de Deus é séria e você confia nela. Versículo 4. Tu ordenaste os teus mandamentos para que o cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos,
para que eu observe os teus preceitos. Então eu não terei do que me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampare jamais, Senhor. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Ó, o Douglas aí, a Lohane e o Natan e tantos outros filhos nossos. Observando, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando o seu caminho segundo a palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir os teus mandamentos. Quantas vezes, irmãos, a gente não ora pedindo para Deus ajudar a gente a guardar os seus mandamentos? Senhor, me dê força para eu te obedecer. Versículo 12. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios eu tenho narrado todos os juízos da tua boca. Não é? Desculpa, eu acho que eu pulei aqui, né? 10. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Essa é a oração também que a gente tem que fazer para o nosso Senhor, para que o Senhor nos dê força, que a gente seja forte e corajoso para amar a lei de Deus, para chegar para Deus e dizer, render-te-ei graças, eu te rendo graças, Senhor. Irmãos, isso não é emocionalismo, irmão. A gente não está falando aqui para todo mundo ficar estribuchando, nem falar, está sentindo a presença de Deus? Então, não se sente presença de Deus. Sabe-se que Deus está. E a palavra dele afirma. Mas aqui é sério, aqui é você ter zelo por tudo que vem de Deus. E por isso que eu gostaria de pedir que o nosso irmão Joselito orasse a Deus agora com a vontade específica, para que Deus ajude o seu povo a amar a obediência. Que a gente tenha prazer em obedecer a Deus, que não seja terrível para nós termos que obedecer qualquer lei de Deus, seja qualquer uma, se vem de Deus, que ela possa nos guardar. Ore por nós, irmão, por favor. Ainda, Pai, na tua presença aqui junto com nossos irmãos, nós queremos te louvar e adorar. Nos ajude a não ser simplesmente um adorador, mas se eu possa dar nos versos de louvor, Pai, nós possamos ser verdadeiros adoradores do Senhor. Assim como nós aprendemos que a alegria formoseia o rosto, Paulo, seu servo, escreveu as epístolas dizendo para nós alegrarmos no Senhor. Ele alegrava no Senhor sobremaneira, porque o Senhor renovou com ele, ao seu favor, o cuidado que é tão especial do Senhor. Obrigado, Pai, por estar cuidando de nós. Obrigado por essa noite especial com os irmãos que realmente querem renovar, querem mudar a forma de ser um adorador, não somente de boca, não somente no domingo, não somente nas orações específicas, mas que sejamos, Pai, cumpridores da tua palavra, cumpridores da tua vontade, não somente no conhecer da tua palavra, mas no praticar. Então, nessa noite, nós fazemos esse pedido especial para que a alegria seja constante em nossas vidas e que nós possamos ser cumpridores da tua palavra. Muito obrigado, Pai. Esteja nos conduzindo o Sérgio, dando a ele o entendimento da tua palavra. E nós também, como ouvintes, como também sabemos, não somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra, dos teus estatutos, da tua vontade, possamos cumprir o ide, o indo, possamos, Pai, ser aquele canal que o Senhor tanto quer. Sejamos cumpridores, mas também sejamos pregadores da tua palavra. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Joselito, obrigado. Entende, irmãos? Use o livro de Salmos, irmãos, para nos inspirar, para a gente fazer orações mais conscientes diante de nosso Deus, para a gente ter maiores hábitos de orar para o nosso Deus. E a segunda coisa que a gente precisa
aprender também com os salmos são os cânticos. O cântico também é uma oração. O cântico também é uma celebração, uma proclamação, uma profecia. E nós precisamos usar dos cânticos para encher o nosso espírito do Espírito de Deus, da presença dele. Eu chamei a Shirley aqui para a gente também cantar 2 ou 3 cânticos que vêm do livro de Salmos. Um todos nós conhecemos: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e louvarei o teu nome. Salmo 145, versículo 1 e 2, e o Salmo 24, versículo 7, fizeram uma junção dele, e nós vamos cantar aqui agora para vocês, irmãos. Infelizmente, não dá para abrir o microfone todo mundo cantar, porque a internet, às vezes, tem um pequeno atraso de um para o outro, tá certo? Mas nós vamos aqui louvar o nosso Deus, pensando nas palavras que são ditas neste Salmo, porque nós estamos cantando que o Espírito Santo, como compositor, trouxe até nós, tá bom? Exaltar-te. Salmo 145, 1 e 2, depois pula para o 24, versículo 7. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome. Para sempre te bendirei e louvarei o teu nome. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, Senhor, poderoso nas batalhas, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Esse é o nosso Deus, né? Quando diz levantai, ó portas, as vossas cabeças, né? E exaltai para que entre o Rei da glória. É o Senhor chegando nas nossas vidas, né? É o Senhor nos trazendo todas as bênçãos do céu para as nossas vidas. Tem outro salmo que a gente gosta muito de cantar, que é o Salmo 96. É um salmo que a gente aprende tantas coisas importantes, né? Salmo de número 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Outro salmo maravilhoso para nós. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anuncie entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. É a nossa maneira, irmãos, de estar falando das maravilhas de Deus. Salmo de número 100. Eu não sei vocês, irmãos, mas como é importante a gente cantar para o Senhor. Por que será que ele nos pediu louvores, nos pediu cânticos, né?
Celebrai com júbilo ao Senhor, habitantes de todas as terras, servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabe que o Senhor é Deus. Sabe que o Senhor é Deus. Foi Ele quem me fez e dele somos. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pasto. Celebrai com júbilo ao Senhor, habitantes de todas as terras, servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos, entrai nas portas com gratidão. Entrai nas portas com gratidão. E nos seus átrios com hinos de louvor. E nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Celebrai com júbilo ao Senhor, habitantes de todas as terras, servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. A sua misericórdia dura para sempre. E eternamente sua fidelidade. Celebrai com júbilo ao Senhor, habitantes de todas as terras, servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. E o Senhor ama. Quando a gente fala entrar nas portas com gratidão e com hinos de louvor. Imagina a nação de Israel chegando no templo em Jerusalém ali para adorar, para orar ao Senhor, e já chegavam cantando, né? E como é bom a gente às vezes chegar no prédio da igreja ou na casa onde a igreja se reúne e chega lá, os irmãos já estão cantando para alegrar. Oh, como é bom estarmos reunidos aqui, né? Como é precioso, irmão, estarmos junto a ti. E quantos cânticos! Aqui em casa a gente procura, irmãos, sempre estar louvando a Deus. Até na hora da refeição a gente tem um cântico que de vez em quando a gente canta para agradecer a Deus na hora da refeição. Vou só cantar e depois disso vou dar a palavra para o irmão Joselito aí. Aceita, ó Deus de amor, a nossa gratidão por teu cuidado protetor e pelo pão. Ó, vem nos saciar do pão do céu também. A tua graça vem nos dar por Cristo. Amém. Aí minha mãe, quando tá junto, fala, e o povo de Deus diz amém. Dá até fome, né? Porque a gente só canta isso na hora de comer, né? E eu nem jantei ainda. Mas sabe, irmãos, louvar a Deus tem que encher o nosso coração de certeza, de segurança. A fé é certeza, e a certeza vem com crescimento, cada dia mais ouvindo a palavra de Deus, seja por cântico, seja no livro de Salmos, seja nos evangelhos. Isso que vai tornar a vida da igreja mais alegre. Às vezes a gente gasta tanto tempo parado, por que não louvamos a Deus, olhamos para Ele e demos graça? Fala, irmão Joselito. Não, é só para dizer, agradecer por esse Salmo 100 aí, é a quarta versão, 4 jeitos de cantar ele. Ficou muito bonito.
Olha, tem uma riqueza aqui nas nossas mãos, irmãos, de cânticos que é fantástico e a gente precisa ter esse hábito. Então, oração, cântico. Agora eu quero falar sobre proclamação. Uma das coisas, pode ir, tá bom? Ela vai voltar para o lugarzinho dela para assistir no lugar dela. Obrigado, Chile. Quando as mulheres cantam, a gente sente tão forte, né? Quando as mulheres estão ao nosso lado. Como isso é importante. Então, o livro de Salmos, ele traz muita oração, traz cânticos para nos encher de alegria na vida e também uma forma de clamor a Deus, né? O cântico faz bem e cientificamente já está comprovado que tanto oração quanto cântico curam, irmãos. Não foi à toa que Deus pediu que cantássemos e nos alegrássemos e louvássemos, né? Mas a terceira coisa que Salmo ensina aqui para a gente hoje é proclamação. É quando você afirma tudo que Deus representa. Salmo 116 é uma grande proclamação. E nós precisamos ter o hábito, irmãos, de proclamar as virtudes do nosso Deus. Salmo 116. Proclamar necessariamente você não está falando com Deus, você está dizendo para o mundo quem é Deus. Você está dizendo para você mesmo quem é Deus. Você está afirmando o quanto você crê e você confia nele. 116. Amo o Senhor, porque ele, falando de Deus, né? Ele, Deus, falando com alguém sobre Deus. Porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Quando alguém te desafiar qualquer coisa, você fala, olha, eu amo a Deus porque ele ouve minhas orações. Às vezes a gente quer ensinar a Bíblia, quer pregar, quer fazer um monte de coisa, mas a gente não proclama quem ele é para nós. Versículo 2. Porque ele inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então eu invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, e o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. E o Salmo continua. Não dá vontade de parar, né? Quando a gente começa a ler, dá vontade de proclamar mais, de proclamar e proclamar e proclamar. E ele termina o Salmo 116, dizendo no 18, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios, nas portas da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Eu vou dizer para todo mundo que Deus faz na minha vida, sem vergonha. Parece que os cristãos hoje só abrem a boca se for para dar estudo bíblico. Outra proclamação, Salmo 136. Como eu lia esse salmo, às vezes, para ensinar alguns jovens, porque ele repete a mesma palavra em todos os versículos. Salmo 136. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse salmo, ele tem aqui 26 versículos, e nos 26 versículos ele repete a frase, porque a sua misericórdia dura para sempre. Isso é um alerta para mostrar para todo mundo que Deus ainda te dá a chance. Você tem a chance de se arrepender. Não adianta só ter um coração puro, um coração bom, seguir a Deus pelo seu jeito, mas você tem que entregar a sua vida ao Senhor. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aproveita a chance. O tempo todo nesse, ele fala até mesmo lá de Israel, do Egito, ele fala de tanta coisa mais maravilhosa. Olha o versículo 15. Mas precipitou no mar vermelho o faraó e o seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia, em cada final, a cada coisa que ele conta, no meio das coisas ele diz, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nós precisamos, irmãos, não se achar tolo porque falamos a mesma coisa. Graças ao Senhor nosso Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. A gente precisa afirmar isso dentro de nós. Psicologicamente, quando uma pessoa repete muito uma coisa,
tá certo? Ou ela é doença que travou a mente, que ela não consegue sair daquilo, ou porque ela está afirmando alguma verdade que a transforma. Olha que coisa fantástica isso. Então, o livro de Salmos também é uma proclamação. Mas o Senhor me restaurou. De vez em quando eu escuto o Giovanni falando, né? Eu estava nisso, vivi isso, mas o Senhor me tirou da lama e me trouxe para cá. Não é? E a minha congregação me conhece, sabe qual é o meu passado e que Deus fez na minha vida. Isso é proclamar. É quando você confessa que você sabe que o Senhor fez por você e você fala para todo mundo. Não é dar uma desculpa. Por que você mudou tanto? Por causa do Senhor que me restaurou a alma. Eu andei na lama, mas Ele me restaurou. Eu pedi ajuda e Ele me respondeu. E parece que o mundo não escuta mais isso de nós. O mundo não está ouvindo mais dos cristãos tudo que Deus está fazendo todos os dias nas nossas vidas. Nos ocupamos sempre falando, vamos estudar a Bíblia, mas as pessoas não estão ouvindo a gente afirmar todos os dias a importância disso. E vamos proclamar mais. Vamos dizer, Giovanni colocou aí os textos bíblicos. Lê para a gente, Giovanni. Na NVI que você tem aí, esses versículos que você colocou, vamos proclamar, irmão, antes de a gente chegar no quarto tema. Eu botei Colossenses 3,16, que é um embasamento para a gente louvar a Deus com cânticos. 3,16 fala, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais. Sim. Cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Também Paulo falou aos Efésios está 5,18. Efésios 5,18, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Também tem Hebreus que fala também, mas ficamos nesses dois por enquanto. Que bom, né? Hebreus diz que Deus se agrada, né, de lábios que confessam o nome de Deus. E tem até um cântico disso, né? O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o seu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Eu não sei vocês, irmãos, isso não é... A fé tem que promover emoções na vida da gente, é claro, mas nós não guiamos pelas emoções, nós nos guiamos pela palavra de Deus e pelo prazer de ter a presença de Deus. Outra coisa que a Bíblia ensina, ela ensina. Salmo 1 é uma aula gigante sobre felicidade. É uma aula gigante que fala sobre tomar os cuidados que a gente tem que ter no mundo. Quais são as 3 coisas que a gente tem que tomar muito cuidado no mundo? Salmo capítulo 1, o primeiro de todos, ele já começa o Salmo falando das coisas mais importantes. Né? Salmo capítulo 1, ele diz algo importante. Primeiro, a palavra bem-aventurado e felicidade. Aonde está a felicidade? Bom, ele vai dizer primeiro onde não está a felicidade. A felicidade não está no conselho de quem não tem Deus. A felicidade não está no caminhar com gente que vive pecando e não quer mudar. A felicidade não está quando você gasta tempo com pessoas que ficam zombando, escarnecendo de tudo que é santo e sagrado. Mas onde está a felicidade, então? A felicidade você encontra quando consegue ter prazer na lei do Senhor. Você tem tanto prazer que você acorda de manhã com essa lei do Senhor e à noite você continua com o mesmo prazer na lei do Senhor. A lei do Senhor, a palavra de Deus é que abre o seu dia e que fecha o seu dia. E ele diz mais. E ele diz que ter prazer na lei do Senhor vai fazer com que a sua vida dê fruto. Lembra João capítulo 15? Não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês, disse Jesus, para que vocês vão e dê muito fruto.
né? Olha que coisa maravilhosa. E tem outro ensinamento, Salmo 127, rico de ensinamento para a vida da gente, para todos os dias. Quer um conselho de Deus? Abre Salmos que você vai ouvir Deus falando diretamente com você. Salmo 127. Olha o que ele nos ensina. Salmo 127. Preste bastante atenção numa grande verdade. Se não for o Senhor que vai edificar, fundamentar a sua casa, você vai trabalhar em vão. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vai vigiar a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente você conquistou. Aos seus amados, Deus dá enquanto eles dormem. Herança do Senhor, olha que coisa linda. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, o seu prêmio. Como flechas na mão do argueiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Ele está comparando ter filhos como um flecheiro, um homem que tem flecha. Aljava é aquela sacola que fica nas costas, cheia de flecha. Quanto mais filhos bem educados na palavra você tem, no dia da angústia os seus filhos vão te amparar. Eles vão te ajudar na batalha da vida. Porque você tem uma família que não é só você e os seus filhos. E ele diz mais, quando você pleitear com seus inimigos, à porta, os seus filhos estarão ali para te defender. No mundo que abusa, que não respeita os velhos, que não respeitam os idosos, os nossos filhos estarão ali para nos proteger. Que ensinamento lindo para a família esse. Mas o mais importante aqui é, se não for Deus, não vale a pena mais nada. Ninguém vai dar segurança, ninguém vai edificar nada se não for no Senhor. E por fim, que nos encorajam, né, no que da Bíblia ensina, encoraja, Salmo 37, versículo 4 e 5, que todo mundo já falou para alguém esse salmo. Salmo 37, versículo 4 e 5. Eu acho que eu já repeti esse salmo para mim tantas vezes quanto eu respirei na minha vida. Principalmente lá atrás, no passado. Que salmo incrível esse. Vou ler apenas o versículo 4 e 5. Agrada-te. Esteja satisfeito. Sinta como é delicioso. Tudo que Deus te pede, se agrade daquilo. Se satisfaça com aquilo. Agrada-te do Senhor. E o que vai acontecer? E Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Não é o que você pensa que vai te satisfazer. Mas o que te importa não é o que vai te satisfazer, é desde que o seu coração esteja satisfeito. E aqui ele diz, se você se agradar do Senhor, Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Olha a palavra que ele usou, entrega. Deixe nas mãos dele o teu caminho. O que vai acontecer amanhã. Confia nele e o mais ele fará. Parece aquele que Jesus disse, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Não é só o reino, é a justiça do reino. E todas estas coisas, o que ele estava falando no contexto, nos serão acrescentadas. A Bíblia nos ensina o tempo todo. O livro de Salmos é muito ensinamento. A gente abre o livro de Salmos e a gente busca em que ensinamento o Senhor tem para mim hoje. Vou gastar esse tempo com o meu Deus. Aqui eu estou ouvindo Deus dizendo para mim, se agrade de mim, Sérgio. O seu coração está insatisfeito, está vazio, está faltando coisa na sua vida. Não é isso, não é aquilo, não é aquilo outro, não é homem, não é riqueza, não é emprego, não é nada disso. Eu vou satisfazer os desejos do teu coração. Eu tenho prazer de fazer isso por você. Eu quero fazer o mais na sua vida. É isso Deus dizendo aqui pra gente. E por fim, a Bíblia traz profecias tão preciosas, que quando pegamos essas profecias e as compreendemos no Senhor Jesus, nós temos que saber que lá na frente o inimigo pode nos tentar e devemos ter as mesmas respostas que Jesus teve. Salmo 91, uma profecia que nós não lembramos bem. Jesus se lembrou deste salmo, Salmo 91, quando estava sendo tentado pelo diabo, né? E o diabo muito espertamente tenta usar a palavra de Deus contra o próprio Deus. Mas eu vou ler o salmo todo, ou pelo menos uma parte dele.
Ele está falando sobre Jesus aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sua sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estará seguro, e a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, Jesus, e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Deus falando para Jesus quando ele estava lá, aqui, na nossa pele. Somente os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Essa era a afirmação de Deus para Jesus. E o diabo disse, está escrito lá que Deus vai firmar os seus passos para que você não tropece em nenhuma pedra, então te atira. E Jesus diz para ele, você está fora de contexto, Senhor das trevas, porque aqui não diz que eu devo me lançar, mas se eu tropeçar, o Senhor me guardará. Que ensinamento precioso é este para aquele que acha, Deus vai me guardar, então eu vou arriscar. Arriscar é se jogar, é ouvir o diabo dizendo, vai, se atira. Mas Jesus estava entendendo que o texto aqui diz, não, se tropeçar. Se nós tropeçarmos em algum pecado, em algum erro, irmãos, se não for aquele erro premeditado, ou pensado, ou planejado, o Senhor vai nos sustentar, porque sabe que muitas vezes nós caímos sem desejo de cair, mas o Senhor nos fortalecerá, como fortaleceu o nosso Senhor Jesus. Irmãos, é assim estar na presença de Deus, louvando, glorificando, orando, aprendendo da sua palavra e proclamando as suas virtudes. As virtudes daquele que nos chamou, tá certo? Para uma viva graça e esperança. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Senhor Jesus, toda a honra e toda a glória. Assim, irmãos, espero que a nossa sexta-feira tenha nos aproximado um pouquinho mais da presença do nosso Deus. E eu vou deixar, né, que um irmão hoje, vou pedir para o irmão Joel, aí, depois, fazer uma oração final agora, e depois a gente abre aí para os comentários ou perguntas para quem tiver. Tá certo? Irmão Joel, ore para a gente aí, proclama a glória de Deus. Por favor, irmão, eu gosto de ouvir a sua simplicidade e como você fala a linguagem de Deus. Ora para a gente, Joel. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Muito obrigado, Pai, por esse momento tão especial que passamos juntos aqui, aprendendo principalmente como orar, Senhor. Como é bom estar na Tua presença, Pai. Como é bom entregar nossas vidas completamente nas Tuas mãos. Deixar nossas vidas na direção do Espírito Santo. Como é bom, Pai, ter irmãos preparados para poder nos dar uma palavra de conforto, para que o nosso coração possa se alegrar em Ti. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós sabemos quanta dificuldade muita gente passa, muito problema de saúde, tudo aquilo, Pai, que está no mundo, que está aqui debaixo do sol. E que o Senhor possa estar cada dia mais cuidando dos teus filhos, aqueles que te seguem em espírito e em verdade. Que o Senhor possa estar orientando cada um, para que nós possamos estar sempre no caminho da verdade. Estar sempre aprendendo de Ti, Pai. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor cuida de nós. Saber que o Senhor está pronto
para nos atender em qualquer momento das nossas vidas. Basta a gente ter um coração puro, coração íntegro e sincero a Ti. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. 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 Giovanni, por favor. Aproveitar que já estava falando, que já orei, já vou falar um pouquinho, pode ser? Exatamente. Pode, Joel, Como é bom, né, irmão? É a gente saber, a gente aprender, né? A gente mesmo com muito tempo que a gente tem de evangelho, mas a gente está sempre aprendendo. Por Uma isso lição, que ele vivia eficaz. uma lição maravilhosa. Uma lição onde coloca a gente à prova, né? Como nós estamos orando. Como nós estamos servindo a Deus. E porque a gente sabe que a caminhada é longa. E nós precisamos Nos estar afiar. estar nos preparando dia a dia, todos os dias da nossa vida. Muito obrigado, irmão Sérgio, porque nós sabemos o trabalho que o irmão tem feito na obra do Senhor. A gente chega aqui nessa live, a gente com certeza sai transformado, como a irmã Hilde sempre fala, né? Sempre falou. E com certeza a gente sai daqui com nossos corações prontos para mais uma luta, mais uma guerra que nós vamos encontrar dia a dia. E é bom demais a gente olhar e saber que tem irmãos que está se alimentando dessa palavra, né? Está se alimentando verdadeiramente. Porque a gente precisa de tudo isso. A gente precisa de tudo isso para no dia que o nosso Senhor voltar como Ele prometeu, nossos corações precisam estar limpos. Eu tenho certeza que cada um desse grupo aqui participou dessa live, está com o coração agora transbordando. O Espírito Santo tem movimentado nossos corações. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Amém. Zé Augusto? Oh, glória, irmão Sérgio. E quão maravilhoso como o Espírito, mais uma vez, se moveu em você. Tanto amor, sabedoria e carinho para nos transmitir maravilhosa mensagem. Foi realmente um momento de muita alegria e felicidade, que tão somente nos fez lembrarmos tanto de como Deus é maravilhoso, como Ele nos ama, e como é possível a gente ser feliz, como é possível a gente ser alegre, seguindo ao Senhor, cantando, louvando ao Senhor com alegria, com satisfação, com esperança do que os próprios louvores refletem a maravilha de Deus, a bondade, o amor dele, os cuidados que ele tem e tudo que ele já fez e está para fazer por nós. Então, muito, muito, muito obrigado por nos remeter a esse sentimento de felicidade tão maravilhoso contido aí nessas passagens de Salmos. Obrigado, meu irmão. Um abraço. Pode falar, Lohane. Vai conduzindo aí, Sérgio, porque eu não estou vendo todo mundo daqui, não, do meu celular, tá bom? Por favor, irmão. A Lohane tinha levantado a mão, mas agora... Eu tinha colocado palminhas. Quer comentário? Não quer fazer o comentário, Lohane? Foi muito bom ter participado, estou participando. Que pena que eu não consigo participar desde o começo. Mas é muito bom estar reunido com vocês.
Tá bom, filhinha? Você é muito amada aqui, viu? Não esquece disso. Deus te abençoe, Lohane. Amém. Sérgio, nós temos que conversar, hein? É verdade, minha irmã. É verdade. Você tá em falta com nós aqui, tá demorando demais a vir. É mesmo, Mas foi Edneia. uma bênção. Entrei um pouco atrasada, mas foi uma bênção poder ter ouvido as palavras, os ensinamentos. Cada dia que passa, né, a gente acha que sabe, mas a gente aprende muito mais. E essas exortações em Salmos são muito boas, né? Assim, até comentei com a Lohane aqui que eu ainda era nova quando eu ouvia falar desses salmos, a importância dele, e é sempre bom a gente estar recordando e vendo como é bom estar ouvindo a palavra de Deus e aprendendo mais, reforçando na palavra do Senhor. Verdade, verdade. Obrigado, Sidneia. Um grande abraço na sua família, irmã Francisca, Disseu e todos vocês. Vocês moram no meu coração. Saudade de vocês também. Ok, amém. Pode deixar. Saudades também do pessoal todo. Fernando. Boa noite, queridos. Boa noite, irmãos. A paz de Cristo. Quero te encorajar aí, Sérgio. Quando o casal estiver disposto, gravar umas músicas e mandar para mim aqui, vocês dois cantando. Que dueto lindo. Que bacana ver vocês cantarem. Helena e eu não temos uma voz boa para cantar, mas a gente canta igual. Mas a de vocês é linda demais. Gostei. Ainda, irmão, ainda não estão, mas vamos treinar. Irmãos, a gente pode sim nos programarmos, a gente mandar aí e ajudar vocês a pegar alguns hinos. Tem aquele site no YouTube, né, do irmão Bruno Túbio, tem muita coisa para louvar ali. Às vezes a gente pega CDs de músicas antigas que falam de salmos, a gente tira o instrumento e treinamos só as vozes. Então a gente pode dar muitas dicas para você, mas é hábito, irmão. Vamos orar, vamos ter o hábito de cantar, de louvar a Deus, que as coisas, as nossas cordas vocais vão se afinando. Viu? Obrigado, irmão. Que Deus te abençoe. E queremos ajudar assim, no que for preciso, tá bom? Mas que bom que você trouxe essa oportunidade de falar mais sobre a oração, né? Porque a gente, diante dessa palavra que você disse aí, diante desse estudo, entendemos que a nossa oração é pequena mesmo, né? Que a gente fala realmente o necessário e às vezes a gente esquece muita coisa. E ele é tão grande, né? Ele é tão misericordioso, né? E a gente, poxa, a gente não aproveita tudo isso e esse estudo abriu um pouquinho mais. Ele está gravado, né? A Lena disse assim: tu não está anotando todos os salmos. Não, depois a gente olha direitinho e vamos aproveitar e vamos olhar. Eu ouvi eles cantando de novo, que foi uma benção, né? Ouvir vocês cantando. Tem um casal de mãe que canta também na devocional. E eu já disse para eles, quando vocês tiverem umas gravadas aí, pode mandar para gente aprender, porque a gente não grava muito a melodia, né? E aí começa a cantar, tipo assim, a estrofe a gente sabe, né? Ali o estribilho ali, né? Mas aí quando vai cantar a música em si, daí tá. Daí fica os dois olhando, né? Tá, tudo bem, vamos treinar mais. Estamos fazendo isso. Vamos treinar. A gente depois dá umas dicas aí de uns hinos, uns cânticos para a gente treinar. Tem muito material aí em cima do Salmo, sabe? Tem um CD chamado Não Temas, que tem muitos textos bíblicos. A gente canta bastante, depois que a gente aprender, a gente tira eles e cantamos só a capela como agrada o Senhor, tá bom? Obrigado, Fernando. Mas a gente conversa sobre isso, tá bom? Ok, obrigado. Maravilha. Deus Giovanni, Giovanni, talvez. Não, José Augusto, eu baixei a Não, mão. não, não. Tu estava antes. Eu estou controlando depois, é o José Augusto. Pode ter certeza. Eu baixei a mão, Sérgio. Obrigado. Tudo bem. Então é o José Augusto. Glória a Deus, irmãos. Olha, eu também, vez ou outra, sinto falta de alguns dos irmãos e senti falta do irmão Disseu, e ele sempre pede para orar pelas filhas dele também. Então, na oportunidade que algum irmão for orar, por gentileza, ore por eles. E o genro também, José Augusto.
É isso. Tem muitos irmãos, né? Edivaldo não esteve aqui com a gente hoje também, irmão Havaí. São muitos irmãos. Então, eu vou orar para a gente finalizar, tá? Se ninguém quer fazer nenhuma pergunta, nenhum comentário, vamos orar, então, por esses irmãos e estamos firmes, tá bom? Vamos orar. Ó, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é maravilhoso, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós precisamos confiar mais em Ti, nos dá esse coração, Pai Santo. E nesse momento em que tantos irmãos não estiveram aqui conosco hoje, irmã Sandra, irmão Edivaldo, Havaí, Disseu e tantos outros irmãos que não puderam estar conosco hoje, talvez a Viviane, enfim, Senhor bendito. Pelo casal Grace e Léo, pelo irmão Luiz, por tantos e tantos outros irmãos que não estiveram conosco, mas que têm nos acompanhado nessa jornada, Pai, de aprendizado, de louvor da Tua palavra, e que o Senhor coloca isso dentro de nós, no dia a dia. Muito obrigado, Senhor bendito, também, por aqueles irmãos que estão sendo assistidos pelo ProSTEM, que estão sendo assistidos por suas congregações nas suas enfermidades, nas suas dificuldades. Eu peço que o Senhor esteja com cada um deles, irmão Edinho, todos aqueles que de alguma maneira temos orado e temos pedido aqui. Né? Irmão Helder, os 2 Helders de Pernambuco, lá também de Natal. Ó Senhor bendito, esteja com a nossa irmandade, com os nossos irmãos, para que eles sejam pelo Senhor cuidados, tratados ou curados para a honra e louvor do seu nome. E é no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo que nós te agradecemos e te louvamos e queremos render graças e dizemos hosana nas alturas, o Senhor que é o nosso Rei. Em nome de Jesus. Amém.